Você já ouviu falar de Diná? Talvez o nome não seja tão lembrado quanto o de Davi, Moisés ou Esther. Mas sua história é uma das mais sombrias, intensas e arrepiantes de toda a Bíblia. Uma jovem pura, filha de Jacó e Lia, cercada por uma promessa geracional, mergulhada no turbilhão de uma tragédia marcada por luxúria, desonra e vingança sangrenta. O que começou com uma simples caminhada de curiosidade, terminou com gritos. Gritos de dor. Gritos de justiça. E gritos de guerra. O corpo de Diná não foi apenas violado por um homem, sua alma foi esmagada por uma cultura onde o desejo se impunha à dignidade, onde o poder ignorava os limites da honra, e onde a vingança se tornou o único remédio para uma ferida aberta demais para cicatrizar com palavras. A Bíblia não esconde. Ela revela. Com clareza cruel e sem censura, o texto sagrado nos leva ao núcleo de uma dor que ecoa até hoje, o preço da luxúria descontrolada, e a fúria incontrolável que ela pode provocar. Diná foi filha. Foi irmã. Foi símbolo. Mas também foi vítima. E o que aconteceu com ela ainda provoca arrepios em quem se aprofunda nas Escrituras. Essa história não é apenas um capítulo esquecido do Antigo Testamento. É uma cicatriz aberta no livro de Gênesis. Uma cicatriz que revela como os impulsos de um homem podem arruinar gerações. E como a sede por justiça pode se transformar em sangue. Nesta narrativa, você não encontrará finais felizes, mas encontrará verdades profundas. Prepare-se para mergulhar numa das histórias mais trágicas já registradas. Uma história de luxúria, de vingança e de uma família inteira marcada por um pecado que ninguém cometeu, mas todos pagaram o preço. Se você achava que já tinha lido tudo na Bíblia, se prepare. Porque a história de Diná vai te fazer encarar a palavra com outros olhos. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique até o final do vídeo, porque teremos uma oração especial para curar feridas emocionais profundas e restaurar a dignidade que o mundo tenta roubar. A história de Diná começa numa época em que o povo de Deus ainda caminhava como nômade pelas terras antigas do Oriente Médio. Os patriarcas ainda viviam em tendas, guiados pela promessa de uma terra que manaria leite e mel. A promessa feita a Abraão ainda se desdobrava nos braços de seus descendentes. Jacó, o filho de Isaque, agora carregava esse legado. Ele era pai de 12 filhos, os mesmos que se tornariam as 12 tribos de Israel, e tinha apenas uma filha mulher, Diná. Diná era filha de Lia, a esposa menos amada de Jacó, mas também a mais fértil. Diferente de seus irmãos, guerreiros e pastores, Diná crescia com sensibilidade, graça e olhos curiosos. Era jovem, talvez ainda na adolescência, quando o destino resolveu atravessar seu caminho com violência e injustiça. Eles viviam então nos arredores de Siquém, uma cidade pagã, cheia de riquezas, torres de pedra e práticas religiosas estranhas aos hebreus. O ambiente era hostil espiritualmente, um lugar onde os valores de Israel não encontravam eco. Mas Diná, como toda jovem, sentia o chamado da descoberta. Queria ver, conhecer, caminhar. Sua curiosidade era natural. Queria saber como viviam as outras mulheres da cidade. E foi exatamente essa vontade de observar, esse simples desejo de sair da tenda e andar entre as filhas de Canaã, que a levou ao coração de um perigo sem volta. Diná não sabia que naquele lugar havia olhos que a observavam. Olhos impuros. Intenções escondidas por trás de rostos sorridentes. A cidade de Siquém era governada por um homem chamado Amor, e seu filho, o príncipe, também se chamava Siquém. E foi ele quem a viu. E foi ele quem a desejou. Mas antes da tragédia, tudo parecia calmo. Jacó, seu pai, havia se reconciliado com Esaú e construído altares para o Deus de seus pais. A família estava estruturada. O rebanho crescia. As promessas pareciam próximas de se cumprir. Mas o inimigo espiritual sempre encontra uma brecha. Diná era a única filha. A joia da casa. A flor entre espinhos. E, no entanto, a sua feminilidade, sua beleza e sua juventude seriam exploradas por alguém que não conhecia os limites do respeito. Ela não buscava o mal. Mas o mal a encontrou. E quando o mal toca uma vida inocente, a reação de uma família pode transformar o mundo ao redor em fogo. Diná saiu sozinha naquela manhã. O sol dourava as tendas, os rebanhos pastavam em silêncio, e a brisa soprava tranquila pelas campinas próximas de Siquém. Seus passos eram leves, curiosos, como os de qualquer jovem que deseja descobrir o mundo além dos muros da própria casa. Ela não sabia que estava sendo observada.
Do alto das torres, das esquinas escondidas, alguém anotava. E não era com inocência. O jovem príncipe Siquém, filho de Amor, já havia visto Diná antes. A beleza dela o encantava, mas seu desejo ia além da admiração. Era uma obsessão. Ele era acostumado a ter tudo o que queria. Era poderoso, influente, e seu povo o tratava como um deus entre homens. E agora, ele queria Diná. O texto bíblico não esconde a dor. Gênesis 34 diz que Siquém tomou a Diná, deitou-se com ela e a humilhou. Simples, cruel, sem rodeios. Ele a forçou. Não houve consentimento. Não houve respeito. A pureza de Diná foi manchada por uma luxúria selvagem, por um ato brutal. E depois? Depois veio o engano. Como muitos agressores que tentam mascarar o crime com palavras doces, Siquém disse que a amava. Disse que queria se casar com ela. Procurou o pai, Amor, e foi até Jacó, não para confessar, mas para negociar. Jacó ficou em silêncio. Talvez chocado. Talvez tentando processar a dor. Mas os irmãos de Diná, Simeão e Levi, ouviram e foram tomados por uma fúria ardente. Não era apenas uma questão de honra. Era uma questão de sangue. Eles estavam fora quando Diná foi violentada. Ao saber do ocorrido, seus corações queimaram com uma fúria que nem o tempo, nem a diplomacia, nem o ouro podiam acalmar. Para os filhos de Jacó, o que havia sido feito com sua irmã não poderia ser reparado com dotes ou promessas. Amor tentou convencer Jacó: deixe que nossos filhos se casem com suas filhas. Vamos unir nossas famílias. Mas Simeão e Levi já tinham outra resposta em mente. Eles propuseram um acordo, que todos os homens da cidade de Siquém fossem circuncidados, para que pudessem se tornar um só povo. Mas por trás dessa proposta, havia uma armadilha. Enquanto os homens da cidade ainda se recuperavam da circuncisão, com febre, dor e fraqueza, Simeão e Levi entraram sorrateiramente na cidade e mataram todos os homens. Todos. Sem piedade. Foi um banho de sangue. Uma vingança cruel, desmedida, mas nascida de uma dor legítima. O grito calado de Diná se tornou uma tempestade de espadas. Ela, que havia sido violentada, agora era envolvida por mais violência. A terra ficou marcada. Jacó ficou estarrecido. O céu permaneceu em silêncio. E a pergunta que ecoa desde então é: o que resta quando a justiça vira vingança? A cidade de Siquém, outrora viva e barulhenta, agora jazia em um silêncio sepulcral. O som dos mercados, o riso das crianças, o trotar dos cavalos, tudo se calara. No lugar da vida, havia corpos. Espalhados pelas ruas, pelas portas das casas, nos becos, mortos pela espada de dois irmãos que não suportaram ver sua irmã desonrada. Simeão e Levi, armados com fúria e aço, agiram como executores de uma justiça que não foi pedida, mas queimarava dentro deles como um altar de vingança. Eles mataram Siquém. Mataram Amor. Mataram cada homem que não pôde levantar-se para se defender. Mas o que mais marcou não foi apenas a quantidade de mortos. Foi o contraste, uma cidade pagã que ofereceu casamento e aliança, e recebeu morte em troca. Um pai que buscava, mesmo que tardiamente, corrigir o erro do filho. E que foi assassinado em sua boa intenção. E então, entraram nas casas. Tomaram os bens. Saquearam as ovelhas, os bois, os camelos. E, pior, levaram cativas as mulheres e crianças. Transformaram a vingança em dominação. Jacó, ao saber do ocorrido, ficou em choque. Ele não esperava tal desfecho. Não havia autorizado o plano. Não participou da decisão. Mas agora, seu nome, sua casa, sua família estavam manchados. Ele disse aos dois filhos: vós me turbastes, fazendo-me abominável entre os moradores desta terra, eu e minha casa seremos destruídos. Mas os irmãos responderam friamente. Devia ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Era o ponto sem volta. Na tentativa de defender a honra, mancharam a promessa. Na tentativa de fazer justiça, se afundaram em sangue. A resposta que queriam não trouxe alívio, apenas mais perguntas. Diná foi resgatada, mas nunca ouvimos sua voz. Nunca lemos suas palavras. Nunca sabemos como ela lidou com tudo isso. O texto bíblico se cala sobre o destino dela. Mas o que ecoa, até hoje, é o peso do que foi feito. A cidade destruída. A dor sem cura. O nome de Israel, agora temido e rejeitado. Os filhos de Jacó, marcados como violentos. E Diná, silenciada. Este é o clímax da história.
O ponto mais alto da dor, da raiva, da destruição. Onde a luxúria e a vingança se encontram, e destroem tudo ao redor. Onde está Deus no meio disso? Por que Ele permitiu? Por que não interveio? Essa é uma história sem respostas fáceis. Mas uma coisa é certa, a Bíblia não romantiza a humanidade. Ela revela suas feridas. E nesse clímax, entendemos que a dor de um inocente pode incendiar até mesmo os escolhidos de Deus. O vento soprou sobre as ruínas de Siquém. As espadas foram embainhadas, mas o sangue continuava a manchar a terra. A vingança havia se cumprido, mas, ao contrário do que muitos imaginavam, ela não trouxe paz. Trouxe peso, culpa, silêncio. Um silêncio que tomou conta da alma de Jacó e de sua casa. Jacó, o patriarca, o homem que lutara com Deus e saíra mancando mais abençoado, agora estava diante de uma consequência que não esperava. Seus filhos mais velhos, herdeiros da promessa, tinham matado em seu nome, sem sua ordem, sem seu consentimento. Jacó sentiu o peso da responsabilidade. Sentiu que sua família, agora marcada por sangue, estava exposta. Os povos vizinhos, os cananeus e os ferezeus, ficariam sabendo do massacre. E ele não teria forças para resistir, caso se voltassem contra ele. A reputação de Israel, ainda em construção, havia sido manchada com crueldade. Mas e Diná? Ela aparece pela última vez nesse momento. Ela é retirada da casa de Siquém, onde provavelmente estava sendo mantida como esposa à força. Ela volta para a tenda dos seus. Mas o texto sagrado não nos diz mais nada sobre ela. Nenhuma fala. Nenhuma reação. Nenhuma menção de que tenha se casado, gerado filhos ou recebido cura. A ausência de sua voz é, talvez, o que mais grita nessa narrativa. Diná foi vítima da luxúria de um homem, e da fúria de seus irmãos. E, como acontece com muitas mulheres ao longo da história, foi silenciada pela dor e esquecida entre os relatos de guerra e conquista. Mas o desfecho desta história traz uma lição profunda. Nem toda dor é resolvida com espada. Nem toda justiça vem com sangue. Nem toda honra é restaurada com destruição. A Bíblia, com sua transparência divina, mostra que até mesmo os patriarcas, aqueles que carregavam a promessa de Deus, também falhavam. Também se equivocavam. Também tomavam decisões impensadas quando eram dominados pela emoção e pelo impulso. Deus não aplaudiu o que Simeão e Levi fizeram. Em seu leito de morte, Jacó amaldiçoaria a violência deles. E, mais adiante, nas bênçãos tribais, eles não receberiam a primazia. A história de Diná se torna, assim, um lembrete sombrio. O pecado cometido contra o inocente clama por justiça, sim. Mas quando essa justiça se transforma em vingança desenfreada, ela traz consigo novos pecados. No desfecho, aprendemos que a luxúria destrói, mas a vingança cega também. E que, no meio de tanta dor, Deus continua sendo justo. Mesmo quando o mundo não é. A história de Diná não termina com alívio. Ela termina com marcas. Marcas que não se apagam com o tempo, nem com ouro, nem com vitórias posteriores. Essa é uma daquelas histórias que incomodam, que fazem o leitor parar, refletir e se perguntar: onde foi que tudo deu tão errado? E essa é justamente a força dessa narrativa. Diná nos ensina que existem dores que não pedimos, mas que nos encontram. Existem tragédias que se instalam na vida sem aviso, sem merecimento. E quando elas chegam, nem sempre estamos cercados de pessoas que vão nos curar, às vezes estamos cercados de pessoas que reagem com ainda mais dor, mais violência, mais desequilíbrio. Diná foi calada. Mas sua história grita. Ela representa todas as vítimas esquecidas. Todas as vozes abafadas. Todos os que passaram pela dor e nunca tiveram espaço para contar como se sentiram. A Bíblia não esconde essas cicatrizes. Ela as revela. Por que Deus não ignora a dor dos que sofrem em silêncio? Ele vê. Ele ouve. Ele cuida. E ele julga com justiça perfeita. Simeão e Levi acharam que estavam fazendo justiça, mas deixaram o amor de lado. E justiça sem amor se transforma em crueldade. Diná precisava de consolo. E o que recebeu foi uma guerra. Que essa história nos ensine que Deus não precisa de mãos impacientes para defender os injustiçados. Ele sabe como lidar com cada ferida. Ele sabe curar sem matar, restaurar sem destruir. Talvez você, ao ouvir essa história, se lembre de feridas antigas. Talvez você também tenha sido silenciado. Ou sente que ninguém te defendeu quando mais precisou. Mas eu quero te dizer algo: Deus te viu. E Ele não esqueceu de você.
A história de Diná é dura, mas é real. E por isso precisa ser contada. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ativa o sininho e permaneça com a gente, porque agora vem uma oração especial, feita para quem carrega cicatrizes invisíveis e precisa ser lembrado de que Deus ainda cura, restaura e honra os que foram desonrados. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai que tudo vê, tudo sabe e tudo julga com justiça perfeita. Hoje me coloco diante de Ti com o coração pesado, mas sedento por cura. Não venho com palavras bonitas, mas com sinceridade, com dor, com marcas, com cicatrizes invisíveis que o mundo não vê, mas que o Senhor conhece profundamente. Tal como Diná, há momentos em que fui ferido sem merecer, em que minha voz foi silenciada, em que minha dignidade foi roubada por palavras, ações, desprezo, traições ou abusos. Há feridas que ninguém entende, mas o Senhor entende. Tu, ó Deus, és o único capaz de entrar nos recônditos da alma, onde nem mesmo minha consciência alcança. Tu sabes onde dói. Tu sabes o que foi arrancado. Tu sabes o que ainda me faz chorar quando ninguém está olhando. Senhor, hoje eu oro não pedindo vingança, mas pedindo cura. Cura para a alma quebrada. Cura para o coração rejeitado. Cura para as lembranças que ainda me assombram quando tento dormir. Pai, transforma a dor em testemunho. Transcende a vergonha em honra. E que toda tentativa do inimigo de me calar seja anulada pelo Teu Espírito. Assim como Diná foi resgatada da casa do inimigo, eu te peço, me resgata também, Senhor. Me tira dos lugares onde fui aprisionado emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Restaura minha identidade, renova minha esperança, e faz de mim alguém forte, não pela dor, mas pela Tua graça. E se, em algum momento, a raiva tentou fazer morada no meu coração, eu te peço, me livra dela. Que eu não busque vingança, mas justiça em Ti. Que eu não use minhas feridas como armas, mas como sinais da Tua restauração. Levanta-me como testemunha viva de que não há dor que o Senhor não possa transformar em força. De que não há humilhação que o Senhor não possa reverter em honra. De que não há silêncio que o Senhor não possa preencher com palavras de vida. Senhor, me cobre com Teu amor. Que eu nunca mais caminhe como vítima, mas como filho, amado, selado, pelo Teu Espírito, sustentado, pela Tua mão. E que, mesmo quando o mundo esquecer o meu nome, eu nunca esqueça que fui lembrado por Ti. Que fui escolhido. Que fui restaurado. Obrigado por ser um Deus que vê. Obrigado por ser um Deus que cura. E obrigado por me dar uma nova chance de recomeçar. Em nome de Jesus. Amém.